Bom dia, muito bom dia, mais um dia de leitura da palavra, sábado de manhã, vamos buscar Deus junto? Começa a chegar por aqui para a gente ler a palavra de Deus junto, estudar junto, a Bíblia, nossa base, nosso fundamento. Seja bem-vindo aqui nesse momento de reflexão da leitura da Bíblia, tem muita gente já chegando, dá um oi para todo mundo que está chegando aí, Inês, Leila, Wellington, Jane, Deus abençoe, Jane, Leandro, Gabi Toledo, Nassar Cristiane, várias pessoas, Renata Pena tá chegando aí, Vivian Dixon, very good, Juliana, Cris Delgado, Fernando e Luana, bom dia, um abração para vocês. Nego Vieira, pastor Nego Vieira, pastora Mila Parente, tá lá ela com a companhia dela de estudo, a Isabela, as duas alunas ficam sentadas uma do lado da outra estudando. Márcio Gustavo Nunes, quantas pessoas, Natália Bandeira, quantas pessoas vindo buscar de Deus, estudar e refletir um pouco à luz da palavra. Vai dando um bom dia para todo mundo aí, Thalita, Ingrid, eu sei que tem muita gente daqui de Brasília, de fora de Brasília, Felipe, Jéssica, Fabi Freitas, Lidiane, Bola de Neve, Peruíbe, eu sei que tem muita gente da Bola de Neve, Abu Dhabi, Letícia, Deus abençoe vocês aí, Bola de Neve, Valença, Bahia, Dani Fonseca, minha mãe, Naidi Parente, Helena Alves, Raquel Silva, Pastora Ive, lá de Morro de São Paulo, que legal, Simone Adoradora, quantas pessoas, Cassiane do Guarujá, Beth Júnior, Pastor Nego Vieira, eu sei que foi teu aniversário esses dias aí, viu? Parabéns, Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Galera da Fazenda Rio Grande, quantas pessoas, que bênção. Vamos mergulhar na palavra de Deus? Estamos firmes na leitura? Estamos nessa? Já estamos avançando a largos passos na palavra de Deus. Estamos dentro do livro de 1 Samuel, então vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco hoje, para que a glória dele nos visite. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós agora, eu te peço, derrama da tua presença, da tua glória, meu Deus. Abre o nosso entendimento e sabedoria para que nós entendamos e recebamos revelação nas tuas escrituras. Nos toma em tuas mãos, Espírito Santo. Guia-nos, meu Deus, e conduz-nos por vereda plana nessa manhã. Nós nos apresentamos a ti agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nessa então? Vamos avançar na nossa leitura. Estou vendo um monte de gente aqui. No final eu ativo de novo os comentários para eu poder pegar a galera que tá de outras cidades e a gente começa a falar. Vamos nessa então. Já estamos então no livro de 1 Samuel, terminamos ontem Juízes e Ruth, lembra? E entramos em 1 Samuel, começamos a ver então o plano redentivo de Deus. Agora de maneira diferente, a gente começa a ver o surgimento de um sacerdote, de alguém que funcionaria como um profeta sobre Israel, chamado Eli. Os seus filhos, Ofni e Finéias, não seguem seus mandamentos, não seguem seu estilo de vida e seu estilo entregue a Deus, pelo contrário, pervertem sacrifícios, pervertem ofertas, são a figura do sacerdócio ruim. Deus diz então, a casa de Eli não vai prevalecer, na verdade ele diz até assim, Ofni e Finéias vão morrer no mesmo dia, e ele começa a chamar um homem chamado Samuel, um homem que nasceu segundo uma impossibilidade, nasceu da esterilidade de sua mãe, a mãe o consagra no templo, e a partir de agora então, Samuel vai ser considerado o sacerdote, o profeta que Deus levantou. Mas nossa leitura hoje começa em 1 Samuel 3, quando ele tem esse real encontro com Deus. E logo já vem um indício, no capítulo 3 de 1 Samuel, do quão distante o povo estava da presença de Deus. Porque olha como começa 1 Samuel 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, ou seja, ele morava ali no templo e servia, assistia o sacerdote. Naqueles dias, olha a indicação de como era o tempo, tá? Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, dificilmente alguém tinha acesso, lembra? E para a gente ver a degradação e o fundo de poço realmente que eles estavam, porque eles vinham de uma época em que Moisés nem precisava dizer, falava boca a boca com Deus, em que Josué falava com o Senhor, agora já não se falava mais. Nem como na época dos juízes, que Deus levantava um juiz e esse juiz ouvia de Deus, não tinha mais isso. Agora era frequente as visões, era frequente a palavra do Senhor, porque as pessoas não tinham essa intimidade. Eli já estava no seu lugar de costume, deitado, os seus olhos estavam começando a se escurecer, ele já estava envelhecendo, e Samuel também estava no seu aposento, no seu quarto, deitado.
até que de repente a famosa história de Samuel, ele escuta uma voz, Samuel, Samuel, uma voz o chamando, como um bom ajudador que ele era, ele levanta correndo, chega para Eli, diz, Eli, o que foi? Ele fala, não te chamei, o que aconteceu? Volta a dormir. Ele volta a dormir, escuta a voz de novo, Samuel, 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 ele volta correndo para Eli, Eli, o que aconteceu? Eu não te chamei. Versículo 7, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, porque ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então é a evidência que, quando Deus começa a nos chamar, eu tenho que parar para ouvir a voz dele, eu tenho que parar para ouvir o que ele está dizendo. Samuel não conhecia essa voz, ele não tinha tido intimidade com essa voz ainda, por isso ele não atendia o clamor de Deus. Ele ia correndo para Eli, e Eli falava, eu não te chamei. Eli estava tão distante, ele era um sacerdote que devia entender o que estava acontecendo, que demorou 3 chamadas para Eli começar. Agora eu entendi. Versículo 8. Quando o Senhor o voltou a chamar pela 3ª vez, ele disse, faz o seguinte, volta para lá, e quando você escutar a voz, fala assim, eis-me aqui, o Senhor me chamou, agora eu entendi. Quando ele voltar, fala assim, fala, Senhor, o teu servo escuta. Então na 4ª chamada, na 4ª vez que Samuel deita, ele faz de acordo com o que ele tinha dito. Ele levanta e diz assim, Senhor, eis-me aqui, teu servo ouve, teu servo ouve. E aí a gente vê o chamamento de Samuel, versículo 11, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, que vai tinir, ou seja, que todos os ouvidos vão ouvir. Eu vou me levantar contra a casa de Eli, eu vou me levantar contra a sua casa para julgar. Então essa é a dura palavra que ele escuta. Olha, a casa de Eli passou, a casa de Eli não vai mais prevalecer, eu estou me levantando e os ouvidos de Israel vão ouvir o que eu vou fazer. Então diz respeito ao chamamento. O que nós temos que refletir nessa leitura? Quantas vezes Deus precisa nos chamar para que a gente cumpra a vontade dele? Quantas vezes nós temos que ouvir a sua voz? Nós temos que escutar ele chamando para que a gente possa fazer. Samuel precisou de 4. Quantas vezes a gente precisa? Finalmente Samuel se levanta então, e no dia seguinte ele fala, não me esconde nada, hein? O que Deus falou contigo? Se Deus chamou, o que Deus falou? Samuel fala, ai meu Deus do céu. E aí, versículo 18, Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. Então ele falou, ok, se é isso que o Senhor falou, que seja de acordo com o que lhe aprouver, ok? E aí, a Bíblia diz, versículo 19, crescia Samuel, o Senhor era com ele, nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu e sabia que o Senhor estava confirmado, ou que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Interessante notar que depois de ele ouvir a voz de Deus, começa um processo. Depois de ele ouvir a voz de Deus, aí ele começa a crescer. Estão comigo aqui? Muitas pessoas escutam a voz de Deus, eu vou te enviar para as nações, você é um pregador da palavra, você é um pastor de ovelhas, e não se submete ao processo, escuta a voz, escuta o chamamento e já acha que tem que sair desesperado. Não, ele escutou o chamamento, que seria a confirmação, e agora ele começou a crescer. Então depois que você percebe que tem uma chamada, depois que você é identificado na chamada que Deus te tem, aí você começa o processo de crescimento. Então não é eu escutei, tenho uma chamada e já vou desesperado. Calma, Samuel, vai dar tudo certo, era mais ou menos isso. Ele escuta e aí ele começa a crescer, ele começa a ser confirmado como profeta. Só que ainda ele não era o profeta sobre a nação. E o capítulo 4 vai mostrar como os filhos de Israel estavam distantes do que seria a verdadeira direção de Deus. Porque Samuel escutava, estava acampado em Ebenezer, mas sem consultar a Samuel, até porque ele ainda não era respeitado como profeta sobre a nação, ele era confirmado e reconhecido, mas não respeitado, ok? Era o processo dele ainda. Então os filhos de Israel falam assim, nós vamos lutar contra os filisteus. Nós vamos batalhar contra os filisteus. Versículo 2, capítulo 4. Os filisteus se dispuseram em ordem para sair ao encontro de Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Os filisteus ganharam. Mataram um campo aberto 4.000 homens. O povo de Israel volta para o arraial. E os anciãos dizem, o Senhor nos feriu hoje. Olha que loucura que eles vão fazer. Peguem a arca, tragam a arca lá de Siló e vamos levar a arca para a guerra para que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Nenhuma vez há registro que a arca tenha sido levada para o campo de batalha. A única vez que a arca tinha sido levada era na frente antes do muro cair. Lembra lá em Jericó? Era na frente antes das águas do Jordão serem partidas. Levar a arca no meio da batalha era tentativa
de à força levar a presença de Deus numa guerra que Deus não tinha mandado guerrear. Quantas vezes nós somos assim, Deus não mandou ir, a gente vai, começa a dar errado, a gente ainda quer que a presença de Deus se manifeste. Era isso que o povo estava fazendo. Então já tinham derrotado os filisteus, Deus estava os fazendo acordar. Olha, escuta, agora eles vão começar a escutar Samuel. Eles não só não escutam Samuel ainda, como eles pegam da arca um objeto sagrado que deveria ser tratado com muito zelo, e pegam a arca e levam para o meio da guerra. Então o versículo 4 mandou o povo trazer a arca que estava entronizada entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, lembra que eu falei, os sacerdotes que faziam do jeito que achavam que tinha que fazer, estavam ali com a arca de Deus. Então eles levaram a arca, os filhos de Eli levaram a arca para o meio da guerra. Quando o arraial dos filisteus virou a arca, falaram, a casa caiu, porque, olha só, o inimigo tinha mais temor da arca do que o próprio exército de Deus. Versículo 5, quando eles viram a arca do Senhor, Israel rompeu em brados, os filisteus agora ficaram com voz de júbilo e falaram, que voz de júbilo é essa que a gente estava escutando? Porque souberam que a arca do Senhor vinha. Então, versículo 7, os filisteus ficaram atemorizados. Meu Deus, a arca veio, a casa caiu de nós. Só que, versículo 10, a tragédia piora. Porque os filisteus pelejaram contra Israel, derrotaram Israel, cada israelita fugiu para sua tenda. E versículo 11, a arca de Deus foi tomada, e os filhos de Eli foram mortos, Ofni e Finéias, no mesmo dia. Para pensar se não piorou? Quando a gente entra numa guerra que Deus não mandou entrar, na hora que Deus não mandou entrar, os inimigos um dia iam ser derrotados, mas não é de qualquer jeito. Não é sem consultar o homem de Deus, não é sem consultar o próprio Deus, não é pegando a arca e levando a força para o meio da batalha que as coisas vão dar certo. Deus estava mostrando a duras penas. Eles agora não só perdem exército, como perdem a principal figura de presença de Deus, a arca, e também os filhos do sacerdote, a continuidade sacerdotal morre, tragédia total. Um homem chega para Eli está sentado na cadeira, ele diz assim, foi tragédia, morreu Ofni e Finéias e a arca foi roubada. A Bíblia diz que quando Eli escuta que a arca foi roubada, ele cai para trás, ele já estava velho, ele cai para trás na cadeira, quebra o pescoço e morre. Então num dia só, a arca é roubada, a continuidade do sacerdócio é roubado e o sacerdócio atual é roubado. Que tragédia! E agora, o que vai acontecer? Os filisteus levam a arca para a casa de Dagon, que era o rei, o deus deles, a entidade divina dos filisteus. Dagon era a figura mais ou menos metade homem, metade peixe. Era uma figura, um deus pagão. Eles põem a arca do lado da estátua de Dagon, como se dissesse, agora a gente tem o supra-sumo aqui, a arca do Deus dos hebreus e o nosso Deus. Como Deus é tão poderoso, sem que ninguém mexesse, os filisteus se levantam de madrugada e o capítulo 5 fala que a estátua de Dagon estava caída com a cabeça, com o rosto em terra. Deus mostrando, vocês vão colocar Dagon do lado da minha presença, Dagon vai se curvar, Dagon cai. Os filisteus não entendem direito, levantam a estátua de Dagon de novo e somem de lá. Quando eles voltam de madrugada, a Bíblia diz, capítulo 5, versículo 4, que Dagon estava caído de bruços diante da arca. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas, só tinha ficado o tronco. Quem tinha feito isso? Não tinha ninguém entrado lá. Era o poder de Deus, Deus mostrando o poder dele. Deus estava mostrando para os filisteus, vocês estão brincando com coisa séria. É a minha presença, é a minha arca. Quando os filisteus veem isso, eles dizem assim, pelo amor de Deus, que não fique conosco a arca, versículo 7, que a arca não fique com a gente, porque a mão do Senhor é dura sobre nós. Então eles começam a fazer uma incursão para devolver a arca. Só que antes disso, começa a vir terror, começa a vir tumor, começa a vir ratos como praga e consumir o que os filisteus tinham, porque eles estavam mexendo com o que era a presença de Deus. E eles enviam a arca de volta, que a arca vai para lá. Até os sacerdotes deles dizem, não, que a arca não volte nem vazia. Já que a gente está tendo praga, vamos fazer sacrifício, vamos fazer tumor, figura de tumor de ouro, figura de rato de ouro. É a tentativa pagã deles de pedir perdão por ter mexido com a arca. Olha o temor que há e o perigo que há em se mexer com a presença de Deus, em se tratar de maneira irreverente a presença de Deus. Eles devolvem a arca chega num local chamado Bet-Semes. Versículo 10 já do capítulo 6, estou lá no capítulo 6 já. Colocar a arca do Senhor, versículo 11.
e também o cofre com ratos de ouro, as imitações dos tumores. Lembra, eles estavam sendo afligidos de tumores e ratos estavam consumindo tudo que eles tinham, porque eles tinham mexido na presença de Deus na cabeça pagã deles. Eles falam, vamos fazer uma estatuinha de tumor, uma estatuazinha de rato para ver se Deus perdoa. Vamos ver se é isso mesmo. Eles queimam os bois, eles tentam não ver punição porque eles mexeram na arca, mas na verdade a punição não era sobre eles, lembra? Eles tinham roubado a arca porque eles eram imoral mesmo. Quem tinha colocado a arca em perigo era o próprio povo de Israel. Então, versículo 15, os levitas desceram a arca do Senhor, a arca é devolvida para eles, e imolaram sacrifícios para que Deus pudesse perdoar os filisteus, e viram os 5 príncipes dos filisteus, versículo 16. A arca sai de lá, vai para um local chamado Kiriat Jeraim. Lá, na verdade, a arca vai ficar por 20 anos, a gente vai ler aqui. Levando a arca para Kiriat Jeraim. Presta atenção num versículo que lá na frente vai fazer bastante sentido. O Senhor teve que ferir 70 homens porque eles olharam para dentro da arca. Olha como estava... lembra que a arca, você lembra da arca? Vamos parar um pouco aqui. A arca era aquele item que ficava no santíssimo lugar, que só o sumo sacerdote entrava. Ela só podia ser conduzida pelos levitas. E agora já tinha gente olhando dentro da arca, tinha filisteu pegando a arca. A presença de Deus estava sendo tratada como algo comum. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, queridos. Quando a gente trata a presença de Deus como comum, nós estamos correndo o risco de nos tornarmos irreverentes com a arca, com a sua glória. Então estar num culto onde a glória de Deus está sendo derramada, onde a adoração tá rolando solto, onde a pregação da palavra está vindo com poder, não é algo comum. A presença de Deus não é comum, a presença de Deus é sobrenatural. A voz dele é sobrenatural sobre as nossas vidas. Não é comum. Então a presença de Deus não é comum. A leitura da palavra, a vida de oração não é algo incomum. Então quando a gente lê a palavra, não é ler a palavra com uma mão, assiste a notícia com a outra, curte uma foto do Instagram com a cabeça. Não é. Então aqui, a presença de Deus não pode ser algo comum. A arca tem que ser tratada com zelo. A presença de Deus tem que ser tratada com zelo. Então os levitas estão tentando redimir a arca, o povo olha lá dentro, e eles devolvem a arca para Abinadab, e a arca fica em Kiriat Jeraim por 20 anos, versículo 2, capítulo 7. Os dias se passaram, e aí Samuel falou à casa do Senhor: se é de todo o vosso coração que vocês voltam ao Senhor, então, se vocês querem a arca, Samuel agora se levanta como uma voz profética. Ele diz assim: tira os deuses estranhos, tira os astarotes e prepara o coração. Servim somente a Deus, versículo 3. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, vocês querem guerrear com filisteus? Se corrijam, tira os astarotes, tira os ídolos pagãos, tira os deuses estranhos, e agora vocês vão lutar. Agora Deus vai dar vitória. Obviamente que, quando eles se posicionam, versículo 5, então Samuel disse: junta todo Israel em Mispá, eu orarei por vós ao Senhor. Alguma coisa mudou. Entre a antiga guerra, que eles foram sem consultar ninguém, que eles perderam, voltaram ainda, pegaram a arca e fizeram a arca ser perdida, agora antes da guerra aconteceu, tinha oração. Antes da guerra acontecer, tinha cobertura de um sacerdote, de um profeta sobre a nação, Samuel. Reúne todo mundo, deixa eu orar antes. Então eles se congregaram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Lembra da água purificadora? Se purificaram, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando o povo se arrepende, quando o povo entra em purificação, quando o povo jejua, Deus dá graça para que a guerra seja vencida. Quando os filisteus ouviram isso, subiram contra o povo de Israel. E os filhos de Israel falaram para Samuel: olha a diferença, versículo 8. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que nos livre das mãos dos filisteus. Não mudou? Agora estão respeitando Samuel como um líder, estão respeitando Samuel como um profeta, estão respeitando Samuel como um homem de Deus, estão entendendo que a guerra se ganha em oração. A oração é a base da guerra. Então quer guerrear sem orar? É só pancada na cabeça, é só arca sendo roubada. Vai orar, Deus agora vai ser por ti. Tomou Samuel um sacrifício, um cordeiro, ofereceu em holocausto e clamou ao Senhor. Então a guerra estava acontecendo e Samuel estava oferecendo holocausto. A guerra estava acontecendo e a adoração estava acontecendo. Então hoje, igreja, nos tempos que nós vivemos, nós temos duas batalhas ou duas armas. Na guerra, 3, vamos dizer, na guerra nós temos a adoração, a oração e o jejum. Se a gente for guerrear sem adorar, sem orar e sem jejuar, não há vitória.
Não há vitória na guerra. É isso que Samuel estava ensinando. Vão para a guerra, mas vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. E ali eles estão. Enquanto, não é depois, enquanto, versículo 10, Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Oh, aleluia! Voltou-se então a prática de que Deus ganhava as batalhas, não era mais a força do povo somente. Enquanto eles estavam adorando, enquanto eles estavam sacrificando, o Senhor fez um estampido, um barulho tão grande que os filisteus se confundiram. Então, versículo 12, olha que versículo famoso. Samuel pegou uma pedra lá em Mispá e Sem, chamou essa pedra de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando a minha guerra pertence a Deus, no meio da batalha eu consigo dizer, até aqui é o Senhor que tem me ajudado, não é mais minha mão, não é mais meu braço, não é mais a minha força, até aqui o Senhor me ajudou. Então os filisteus, versículo 13, foram abatidos, nunca mais vieram para o território de Israel, inclusive as cidades que eles tinham tomado, versículo 14, foram restituídas para Israel. E um resumo da vida de Samuel, versículo 15. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano ele ia nas cidades e julgava Israel nesses lugares. Samuel estava agora sendo respeitado como um líder, respeitado como um sacerdote. Deus daria favor. A vontade perfeita de Deus estava estabelecida. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o que nós vamos aprender agora é a diferença entre a vontade plena de Deus e a vontade permissiva de Deus. Entre viver a vontade perfeita de Deus e a vontade que Deus permite, de acordo com o livre-arbítrio que Ele nos dá. Por quê? Está claro então o desenho de Deus para a nação. Vocês tiveram Moisés, vocês tiveram Josué, vocês tiveram grandes líderes. Moisés foi um líder condutor no deserto, Josué foi um líder guerreiro para entrar na terra prometida. Já vi que não deu certo vocês não terem líderes e vocês quererem ter, cada um conduzir de acordo com o que é reto nos seus olhos. Cada hora eu tenho que levantar um juiz. Então agora, já que vocês tiveram um líder condutor no deserto, um guerreiro que invadiu a terra prometida, vocês não precisam agora nem de guerreiro e nem de um líder como Moisés. Vocês precisam de alguém que escute a minha voz e seja guiado por mim e funcione como um profeta. Então, agora não é mais líder, não é mais guerreiro, agora é um profeta. Então tá claro que o desenho de Deus, então, é levantar profetas para que os profetas pudessem ouvir de Deus e conduzissem o povo. O desenho era esse, ele já mostrou em Samuel. Agora vai tudo ficar bem. Estou falando de vontade perfeita de Deus e vontade que Deus permite. Mesmo Deus levantando Samuel como um profeta, quando Samuel começa a envelhecer, o povo se preocupa. E ao invés de confiar em Deus que havia levantado Samuel, que ele levantaria um outro profeta, levantaria um outro sacerdote, sabe o que o povo faz? Nós queremos um rei. Samuel nos levanta um rei porque a gente quer ser igual aos outros povos que estão ao nosso redor. Ué, se Deus tinha levantado sacerdote, não era só eles confiarem no sacerdócio de Deus? Não era só eles confiarem que Deus ia mandar um profeta que ia os conduzir? Por que eles iam querer se assemelhar? Eles estavam querendo uma procura natural, eles estavam querendo se assemelhar às nações ao seu redor. Então a partir daí, o que nós vamos ler já não é vontade plena de Deus, entendeu comigo? Vontade plena de Deus era que o povo fosse conduzido por um profeta e por um sacerdote. A vontade permissiva é, já que vocês estão pedindo, querem um rei? Fazer o quê? Eu vou dar a vocês um rei. Então olha o que acontece, capítulo 8, versículo 1. Samuel envelheceu, colocou seus filhos como juízes, mas os filhos não foram bons, os filhos não continuaram seu legado e o direito se perverteu. Mas Eli já tinha vivido isso. Deus ia levantar outros sacerdotes se necessário fosse, ok? Só que os anciãos de Israel se reuniram, versículo 4, e disseram assim, Samuel, versículo 5, você já está velho, seus filhos já estão meio pipocando, não andam nos caminhos, faz o seguinte, é importante esse versículo, presta atenção, versículo 5, levanta agora um rei sobre nós, porque nós queremos que ele nos governe como os tem as outras nações. Desde quando, Israel? A referência de vocês são as nações que cercam vocês, que são nações distantes de Deus. Desde quando eu tenho que me conformar com o mundo? Desde quando eu tenho que agir conforme o mundo? Desde quando eu, como cristão, tenho que dizer, não, deixa eu ser igual ao mundo é. Deixa eu ser igual ao mundo é. Deixa o meu namoro ser no padrão que o mundo oferece. Deixa a maneira que eu conduzo a minha empresa ser da maneira que o mundo oferece. Todo mundo faz, todo mundo tem, deixa ser desse jeito. Desde quando é isso? Israel, por que vocês não confiam na sacerdócio, na profecia, no profeta que Deus vai trazer? Vocês querem um rei?
essa palavra de imediato não desceu bom não para Samuel. Ele falou, calma aí, essa palavra não agradou a Samuel, versículo 6. Quando o povo diz, nos dá um rei. E Samuel foi orar, falou, Senhor, calma aí, eu não senti paz nessa história do povo querer rei, mas o Senhor me disse. Então olha a resposta no capítulo 8, versículo 7. Então o Senhor disse para Samuel, Samuel, atende o povo no que ele está pedindo, vontade permissiva. Atende o povo, vontade que Deus permite, porque ele não rejeita a ti, ele rejeita a mim, para que eu não reine sobre ele. Então sabe o que Deus estava dizendo? Você já tem um rei. Eu sou o rei, eu estou levantando mediadores, profetas e sacerdotes. Eu vou começar uma era de sacerdotes, vocês não estão percebendo. O primeiro sacerdote, só o primeiro sacerdote envelhecendo, vocês já querem um rei físico, é isso que vocês querem, vocês têm certeza? Então Samuel, se eles querem, levanta, que eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, eles não estão rejeitando aquele que eu enviei, estão rejeitando a mim. Então aqui, cuidado com as insurgências, cuidado para não se levantar contra sacerdotes, cuidado para não ficar falando mal de pastor, cuidado para não ficar falando mal de outras linhas doutrinárias que você não acredita. Cuidado para não ficar em discussões vagas em redes sociais, falando de pastores que nem te pastoreiam. Falando de ministérios, acusando líderes, levantando-se contra sacerdotes. Cuidado, essa não é a nossa função. Nossa função é continuar crendo no nosso rei. Estão aqui comigo? Não perca seu tempo com discussões vãs, mas o povo estava assim. Nós não queremos o rei ou o sacerdote que Deus levantou. Nós queremos um rei sobre nós. Então Samuel falou, olha, só vou avisar para vocês, aí que você vai ver a loucura. Versículo 10, Samuel falou, olha, cuidado, hein, esse rei que vocês vão escolher, versículo 11, olha o direito do rei, ele vai tomar os vossos filhos, ele vai colocar, versículo 12, os filhos de vocês como capitães para lavar os campos deles, ele vai pegar as vossas filhas, versículo 13, as vossas filhas vão trabalhar para ele vai pegar os vossos servos, versículo 16, ele vai pegar os seus melhores jovens, ele vai dizimar o seu rebanho. Entenda, vai chegar um dia que vocês vão clamar, porque o rei que vocês escolheram não vai ser bom e o Senhor não vai poder ouvir. Pô, e quem em sã consciência vai aceitar um acordo desse? Samuel está dizendo assim, ó, vocês vão pedir um rei, mas o rei vai escravizar os filhos, vai pegar o melhor do produto da terra para ele, vai dizimar o rebanho para ele, tudo vai fazer parte do rei agora. Vocês vão clamar e Deus não vai poder ouvir. É isso que vocês querem mesmo? Vocês estão certos disso? Versículo 19. O povo não ouviu a voz de Samuel e disse, não, nós queremos um rei sobre nós. Sejamos, versículo 20, como todas as nações. O rei vai poder nos governar. Teimosia, querendo fazer a sua própria vontade. Mediante a isso, vontade permissiva de Deus. Deus vai ter que levantar um rei agora. Seria sua escolha perfeita? Não, é sua escolha permissiva. Então a Bíblia começa a retratar e começa a contar a história de um jovem, que a Bíblia diz ser o mais belo em todo Israel, inclusive do ombro para cima o mais alto em todo Israel. Então era alguém que visualmente, presta atenção, a escolha visual era a escolha nítida, era a escolha que todos iam querer, porque visualmente era o mais lindo e era o que chamava mais atenção por ser o mais alto. A Bíblia começa a registrar que vem esse jovem da tribo de Benjamim, chamado Saul, num evento um pouco interessante, porque o pai dele perde umas jumentas e de Saul ele vai procurar jumentas, não acha, no meio do caminho alguém fala para ele, olha, ele diz, vamos voltar para casa, senão meu pai vai ficar não preocupado mais com as jumentas, mas com a gente que sumiu. Só que o servo que está com ele fala assim, eu sei que tem um vidente, e vidente é a mesma coisa de profeta, tá? Ou chamava de profeta ou de vidente, não é o vidente que a gente conhece hoje em dia, tá bom? O profeta, eu sei que tem um profeta, ele vai nos dizer o que fazer. Eles chegam no profeta, o profeta era Samuel, que como andava com profecia, um dia antes já tinha sido avisado por Deus, amanhã vai chegar um jovem da tribo de Benjamim, quando ele chegar, esse é o novo rei, pode escolhê-lo, é ele que eu escolhi, é ele que a minha vontade permissiva é ele, é mais ou menos isso. Então Saul chega para Samuel, Samuel olha, identifica que testificava, resumindo toda a história, eles conversam, Saul pernoita ali naquela noite, Samuel já começa a tratá-lo com honra, dá inclusive da porção sacerdotal, da coxa para que ele comesse, e do animal para que ele comesse, e no dia seguinte ele conversa e sozinho, quando o moço vai à frente, só os dois, Samuel e Saul, Samuel o unge como próximo rei. Vocês quiseram isso, então é isso que vocês querem. Versículo 10, ó. Samuel pegou versículo 1 do capítulo 10, perdão. Samuel pegou um vaso de azeite sobre a cabeça, beijou a Saul e disse, o Senhor te ungiu por príncipe e soberança em Israel. Então ele unge e o Espírito do Senhor vai se apossar dele, ele vai ser transformado num novo homem. Deus começou a trabalhar no coração de Saul, já que o povo quer, deixa eu trabalhar.
Versículo 6, o Espírito do Senhor vai se apossar de ti, você vai profetizar, você será mudado como um outro homem. Esses sinais vão acontecer contigo. Deus é contigo, ou seja, o povo pediu, entra, não é que ele estava amaldiçoado. Mas não era a vontade perfeita de Deus, algum risco tinha, alguma coisa deu errado. Mas, se o povo quer, Deus é tão misericordioso, levanta um rei, o Espírito de Deus vem sobre ele. O Espírito de Deus vem sobre Saul, ele inclusive profetiza, o povo começa a olhar e fala, calma, esse Saul então quer dizer que ele é entre os profetas? Que história é essa? Até o ponto que ele é escolhido rei. Samuel convoca o povo, versículo 17, diz assim, este é o rei, vocês rejeitaram a Deus, vocês pediram para constituir um rei, então esse é o jovem que foi escolhido. E o povo começa a gritar, versículo 24, olha, o Senhor escolheu, e o povo gritava, viva o rei, viva o rei. Então Saul começa a ter êxito nas suas batalhas, ele ganha contra os amonitas, capítulo 11, ele vê o povo chorando porque os amonitas tinham ameaçado o povo, versículo 5, Saul voltava do campo e o povo estava chorando, versículo 5 do capítulo 11, o povo chorando porque tinha entregue ou estava debaixo de uma ameaça. Saul falou, nós vamos vencer, então ele começa a se levantar como um rei de guerra, tudo estava certo. Ele é proclamado rei, depois dessa grande vitória, não há como mais negar que ele era o rei escolhido, então agora para conduzir o povo. O rei Saul passa a reinar sobre eles, versículo 15 do capítulo 11, o povo partiu para Gilgal, proclamou Saul rei perante o Senhor e Saul se alegrou. Tudo aparentemente está bem. Samuel então fala, poxa, se o povo escolheu um rei, não há mais tanta função para um sacerdote ou para um profeta sobre o povo, se essa foi a escolha que Deus permitiu, entendeu comigo? Não a perfeita, mas Deus permitiu, então eu vou me resignar do meu cargo, eu não tenho mais tanta função estabelecida. Versículo capítulo 12 fala sobre isso. Samuel está dizendo assim, olha Israel, já que vocês pediram um rei, eu escutei a voz de vocês, eu constituí um rei, agora vocês têm um rei à frente de vocês, eu já envelheci, estou cheio de dores, meus filhos estão com vocês. Lembrem só de uma coisa, vocês não têm testemunho contrário contra mim, me digam se em algum momento se eu perverti o direito de vocês, se eu roubei de vocês alguma coisa que eu vou restituir. O povo fala, não Samuel, você não defraudou a gente em nada, versículo 4. Você nunca tomou coisas nossas. Então Samuel diz, o Senhor é testemunha, Deus é testemunha que eu não devo nada a vocês. Ou seja, os meus filhos podem ter pervertido, mas eu não. Então, eu vou pleitear com vocês perante o Senhor, versículo 7, relativamente aos seus atos de justiça. Lembrem-se que quando vocês entraram, lembra um pouco da história? Quando vocês entraram no Egito, o povo clamou, Deus enviou Moisés. Vocês lembram disso? Mas o povo se esqueceu, foi entregue nas mãos de Cícera. Ele está lembrando a história. Lembra que vocês clamaram, versículo 11, o Senhor enviou Jerubaal, que é Gideão, enviou Baraque, enviou Jefté, enviou Samuel, inclusive. Lembra, ele está mostrando, Deus sempre esteve no comando. Lembra que vocês habitaram em segurança? Agora, mesmo tendo visto que Deus sempre esteve no controle, versículo 12, vocês disseram, não, a gente quer um rei. Então o Senhor Deus deu um rei. Sabe o que ele está fazendo o povo concluir? Pô, Deus sempre cuidou da gente, Deus sempre mandou Moisés, Deus sempre mandou Gideão, Deus sempre mandou o próprio Samuel. Não sei o que aconteceu com vocês no meio do caminho que agora vocês exigiram um rei, por que vocês deixaram de confiar? É isso que ele estava dizendo. A ficha do povo cai, eles falam, nossa, meu pai do céu, a gente prevaricou contra Deus, a gente errou contra Deus, a gente deveria ter esperado nele. E agora? Então, olha só, versículo 20. Versículo 19, perdão. Então o povo disse para Samuel, Samuel, roga por nós diante de Deus, para que a gente não tenha que morrer. Os nossos pecados foram acrescentados de mal, porque a gente pediu um rei, o povo se arrepende. O rei mal tinha começado a reinar. Só para você ver quando o povo acha que pode decidir sozinho o que acontece. A gente não devia ter pedido um rei, era só a gente ter aguardado um pouco mais. Então às vezes a promessa de Deus parece demorar. E a gente quer entrar na vontade que Deus permite, na permissiva e não na plena. E o povo começa a entender, poxa, eu podia ter aguardado, se eu aguardasse, Deus ia falar conosco, se eu aguardasse, Deus ia fazer do jeito dele. E agora, Samuel? Aí a gente vê a misericórdia de Deus. Versículo 20, fica tranquilo, não temos. Eu sei que vocês cometeram mal diante do Senhor. No entanto, não desvie de seguir ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o coração. Não sigam coisas vãs, porque elas em nada têm proveito, nada elas podem livrar vocês. O Senhor, olha que misericórdia, olha o versículo 22, gente. O Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo,
porque aprouve ao Senhor fazer o seu povo. Então sabe o que ele está dizendo? Nós temos um Deus misericordioso. Vocês mais uma vez erraram, pediram um rei sozinho para vocês, mas o Senhor não vai desamparar vocês. O Senhor vai dar mais uma chance. E aí, líder, pastor que está me assistindo aí, o nosso versículo vem agora. Versículo 23. Samuel podia estar feridíssimo no coração porque ele se sentia rejeitado. Como assim um povo pediu um rei tendo um profeta vivo? Como um povo pediu um rei tendo um sacerdote que Deus separou? Mas olha a responsabilidade que está sobre nós, pastores, sobre você, líder de alguém. Mesmo com o povo errando ao pedir um rei. Primeiro ele diz, o Senhor não vai desamparar vocês. E quanto a mim, mesmo eu estando chateado aqui, olha o versículo 23 de 1 Samuel 12. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Pastores, aí está o nosso privilégio, mas a nossa responsabilidade. Quando um pastor não ora pelo seu povo, quando um pastor não ora pelos seus liderados, de acordo com a Bíblia em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, é pecado. Quando um pastor não ora pelas suas ovelhas, ele peca diante do Senhor. Quando o pastor não conduz o rebanho por um caminho bom e direito, ele peca. Então, líder, você tem orado pelos seus liderados? Liderado, orar pelo líder já é a tua função, você sabe disso. Mas é função do líder também orar pelos seus liderados. Ele está dizendo, vocês erraram, vocês vacilaram, vocês pediram um rei. Apesar de eu avisar que não ia ser bom, vocês foram teimosos. Mas escutem, Deus não vai desamparar vocês. E eu como líder também não vou desampará-los. Eu oro por vocês. Longe de mim não orar por vocês diante do Senhor, porque eu estaria pecando. Vou ler o versículo 23 de novo. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes, eu vos ensinarei o caminho bom e reto. Faz só uma coisa, temam ao Senhor, versículo 24. Sirvam a Deus fielmente. Deus estava dando mais uma chance. Então os israelitas vão de novo guerrear contra os filisteus. Os filisteus eram um inimigo presente. E aí você vai perceber que Jonatas entra na história, filho de Saul, filho do rei já, para derrotar a guarnição dos filisteus. Uma guerra um pouco atrapalhada. Saul tocou trombeta em toda a terra. Os filisteus, guarnição, era tipo um pequeno acampamento que ficava antes do grande exército. Jonatas vai lá e incita esse exército, derrota a guarnição, só que aí os filisteus se reúnem, versículo 5, para pelejar contra Israel. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, multidão. Tipo, Jonatas foi lá de maneira atrapalhada e antes de Deus mandar ir para a guerra, ele vai lá e acaba com a guarnição. Só mexeu, cutucou o leão lá com a vara curta e agora 30 mil homens dos filisteus se reúnem como a areia do mar. Agora a gente vai ver, presta atenção, o momento onde Deus mostra o porquê Saul não poderia ser o rei. Porque aí Saul, quando vê a casa caindo, o desespero, a aflição chegando, ele manda um WhatsApp para Samuel. Samuel, vem nos ajudar agora, a casa caiu aqui. Vem nos ajuda, vamos nessa. É típico, né? Lembra? Pastores, já que estamos falando de pastores aqui, você já passou pela experiência de aconselhar, gastar horas, investir tempo, ministrar, a pessoa não te ouve. A hora que o bicho pega, a hora que a coisa pega, a hora que o inimigo está na porta, o primeiro a ser procurado é o pastor. Pastor, não fiz nada que você pediu, mas me ajuda agora. É mais ou menos isso que estava acontecendo com Samuel e o povo de Israel agora. Saul manda uma mensagem, pô, meu filho deu uma vacilada aí, vem Samuel! Por algum motivo que a Bíblia não especifica, Samuel, num prazo de 7 dias que seria para ele chegar, aparentemente ele não chega. Então, versículo 8, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Quando Saul não veio, Samuel falou, faz o seguinte, acho que ele não vem, a impaciência do povo em chamar um líder, agora é a impaciência do líder em querer resolver sozinho. A impaciência do povo em pedir um rei é a impaciência do próprio rei. Porque quando Samuel aparentemente demora, Saul fala assim, então faz o seguinte, me arranja um holocausto aqui, eu sou o rei, eu mesmo resolvo essa história, eu faço o holocausto, Deus vai ouvir a gente. Toca a campainha, porque agora você chegou num momento perigoso, Saul. A mesma irreverência que o povo teve em pegar a arca, você está cometendo de novo. Rei não era chamado como sacerdote, você não é da tribo de Levi. Somente sacerdotes chamados por Deus. Somente sacerdotes separados por Deus. Somente sacerdotes como o próprio Samuel, que a gente está vendo na Bíblia aqui, ó. Olha como ele foi chamado. Vamos ler comigo aqui, ó. Desde o capítulo 1. Samuel
sacerdote colocado por Deus. Deus estava mostrando, eu vou chamar um novo sacerdócio. Nós sabemos que ele é da tribo de Efraim, não é Levi. Ele não é levita, mas Deus havia chamado como sacerdote. Você conhece essa história comigo. Agora, como que você está se levantando? Você, Saul, vai fazer sacrifício? Você vai fazer do teu jeito. Então, quando você fala assim, ah, não, eu escolhi fazer do meu jeito, apesar de ter escutado o conselho de um lado, ah, demorou, procurei meu líder, ele não pôde responder na hora, mandei um WhatsApp, ele não respondeu depois de 10 minutos, depois de 5 segundos, então eu fiz do jeito que eu achei que tinha que fazer. Foi o que Saul fez. Não tinha um prazo de 7 dias para Saul chegar, para Samuel chegar, aparentemente ele não chegou, Saul falou, vai aqui, eu faço o sacrifício do meu jeito. Versículo 9. Traz aqui o sacrifício. E o próprio Saul ofereceu ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Versículo 10. Preste atenção. Ele mal tinha acabado de oferecer o holocausto. Chegou Samuel. Tipo, eu não estou atrasado, eu cheguei na hora que eu tinha que chegar. Quando ele chegou, Saul saiu ao seu encontro. Quando ele saiu, Samuel já perguntou, o que é que você fez? O que você fez? Saul falou, eu vi que o povo já estava se dividindo, o povo estava se espalhando, você não tinha chegado, então eu fiz o sacrifício eu mesmo. Agora, os filisteus vão descer, e forçado pelas circunstâncias, versículo 12, eu ofereci holocaustos. A circunstância foi mais forte, eu não tinha o que fazer. Então Samuel disse, você procedeu mal, neciamente, ou seja, imaturamente, versículo 13, você não guardou o mandamento do Senhor. Agora, senão o Senhor teria te confirmado como rei. Você teria até chance. Agora o teu reino já não subsistirá. Versículo 14. O Senhor já buscou para si um homem que lhe agrada e ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não aguardou e não guardou o que o Senhor te ordenou. Que triste afirmação para Saul ouvir. Então não é que o plano de Deus deu errado. O plano de Deus original nunca foi. Então comigo? Então em Deus as coisas não dão errado. Elas começam errado. Já começou errado. Já começou na vontade permissiva com o povo pedindo um rei. Ia dar nisso mesmo. É óbvio que ia dar nisso mesmo. A impaciência do povo em pedir um rei foi a impaciência do rei em esperar o sacerdote chegar. Foi a mesma coisa. Então o filho dele, Jonatas, começaram a falar, e agora os filisteus estão contra nós, Deus não vai ser conosco. Jonatas, mais uma vez, mostra-se atrapalhado, vai lá de novo, escondido, mexe com a guarnição, vira uma confusão. Capítulo 14 é uma confusão, porque o exército filisteu começa a ficar desesperado, se matando um ao outro. Jonatas vai tentando ganhar a guerra, mesmo assim Deus dá favor. Saul faz um voto, Jonatas é salvo pelo povo, porque atrapalhadamente ou não, ele conseguiu vencer os filisteus, mas Saul se torna alguém desobediente. Saul se torna alguém que começa a ser a figura do sacerdote que faz do jeito que acha que tem que fazer. Porque mais uma vez no capítulo 15, versículo 1, Samuel chegou para Saul e falou, Saul, Deus vai vingar os amalequitas, o povo de Amaleque. Então faz o seguinte, vai, versículo 3, fere Amaleque, destrói tudo que Amaleque tiver, não poupa nada. Mata homem, mulher, menino, criança, de peito, boi, ovelha, camelo, jumentos. Mata tudo, não leva nem despojo de guerra. Faz isso. Saul convocou o povo, foram até a cidade. Chegando lá, versículo 7. Feriu Saul os amalequitas. Fez-o chegar até a terra de Sur, que está na frente do Egito. Mas presta atenção, versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais, dos cordeiros. Não quiseram destruir totalmente, porque toda coisa vil e desprezível destruíram. Ou seja, eles acharam que no sistema de julgamento deles podiam fazer. Deus tinha dito, mata tudo, extermina tudo. Eles falaram, mas tem tanto boi gordinho aí, tem tanta coisa boa para aproveitar, deixa o rei vivo, deixa algumas coisas vivas. Eles acharam que poderiam negociar a seus termos. Quando isso aconteceu, versículo 11... Versículo 10, a palavra do Senhor veio para Samuel, e o Senhor disse assim, eu me arrependo de ter havido constituído Saul como rei. Esse arrependo não é que Deus fez alguma coisa e percebeu que ele estava errado. Você percebeu comigo que desde o começo a escolha não era de Deus? O arrependo o arrependo no original significa dizer, eu olho com misericórdia. Entenda comigo, eu olho com misericórdia por Israel, porque Saul é rei. O arrependimento não é nosso, fiz um negócio, comi demais nessa quarentena, me arrependi. Não é isso. O arrependimento eu olho com misericórdia para Israel, porque Saul é rei.
Ou seja, eu preciso preparar um outro rei. Então Deus se arrependeu, Deus olhou com misericórdia, porque Saul achava que podia negociar a guerra aos seus termos. Estão comigo? Olha lá, versículo 11. Eu me arrependo de ter constituído Saul rei. Ele deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Samuel ficou triste e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou: já chegou Saul ao Carmelo e papapá. E quando Samuel chegou para Saul, ele disse: olha, o que você fez, cara? Versículo 14. O que é isso que eu estou ouvindo nos meus ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Não era para você ter matado os bois? Aí Saul falou: não, sabe o que é? A gente trouxe, o povo poupou. Olha como o Saul tinha se tornado um rei populista, querendo só fazer uma moral com o povo, já que o povo pediu. Então o povo pediu para ficar vivo, mesmo Deus tendo mandado, eu quis agradar o povo. Imagina, tal. Então, versículo 19. Por que você não atentou à voz do Senhor? Porque você se tomou de despojo, você fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então você foi negado como rei. Aí vem um famoso versículo que Saul estava querendo fazer coisas boas por meios errados. Não, mas a gente na verdade vai sacrificar. A gente pegou esse despojo para oferecer sacrifícios. Aí vem o famoso versículo 22. Samuel diz: calma aí. O Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que em obediência? Não era melhor obedecer? Você está preocupado em sacrificar, mas a base do seu sacrifício tinha que ser obediência. Se você tivesse obedecido, você não precisava sacrificar. Versículo 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que a gordura de carneiros. Entendeu o que ele está dizendo? Então ele está dizendo, às vezes você vai ter que fazer sacrifício que você não precisaria ter que fazer se você tivesse obedecido. Por isso que ele está dizendo, obediência é melhor do que sacrifício. Sacrificar é melhor do que obedecer é muito melhor do que o sacrifício que Deus não pediu. Então você rejeitou essa palavra. Saul ainda tenta melhorar a conversa. Samuel diz: agora não tenho mais nada contigo, vira as costas. Saul pega um pedaço da roupa dele, rasga a roupa e vira uma atitude profética, porque Samuel fala: hoje Deus rasgou o teu reinado, hoje Deus se descolou de ti. E a Bíblia diz que nunca mais Samuel viu Saul. Nunca mais durante toda a sua vida. Samuel vai lá e mata o rei Agag, que era o rei que tinha que ser morto. Ele mata esse rei. E agora o que vai acontecer? Estamos no último capítulo da leitura. Você fala, será que a história perdeu o comando? Será que a história perdeu o rumo? Graças a Deus não. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 16 que Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Não tenha mais pena dele não. Eu já o rejeitei como rei. Enche o teu chifre de azeite e vem. Enche o teu chifre de azeite e vem. Eu já separei um novo rei. E aí começa o mistério. Porque da onde vem esse novo rei? Versículo 1 do capítulo 16. Vá para a casa de Jessé, o belemita, o homem de Belém. O homem de Belém. Belém é Judá. Lembra que a Bíblia diz que o cetro nunca se arredaria de Judá? Então Deus está tirando o cetro de reinado, de comando sobre Benjamim e está colocando sobre Judá, que é onde nunca tinha que ter saído. Porque a vontade perfeita de Deus era que o cetro estivesse em Judá. Não era vontade permissiva, era perfeita. Lembra comigo? Vem, convida Jessé para um sacrifício. Entra na casa dele, eu levantei um novo rei. E aí começa a história sobrenatural, uma história maravilhosa. Porque a Bíblia diz que Samuel entra, versículo 6, quando ele entra na casa, ele vê Eliabe. Ele olha Eliabe e vê. Ao ver Eliabe, ao dar uma olhadinha para Eliabe, porque o processo de escolha do rei anterior era o olho, lembra? Saul era lindão, era fortão, era mais alto de todos. Quando ele vê Eliabe, ele fala, certamente é esse. Deus fala, não olha assim. Porque Deus não olha segundo o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Versículo 7. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então eles chegam e falam, ô Jessé, não tem mais ninguém? Aí vai Abinadab, vai Samar, vai todos os filhos. 7 filhos passam. 7 filhos passam, todo mundo passou e aí Samuel fala, pô, não é possível que Deus calibrou o ex errado aqui, nessa casa não tá o próximo rei. Jessé, não tem mais nenhum? Então vem comigo aqui. Quantos filhos passaram? 7. Tentar colocar o 7 na tela. 7. Se você estudar bem, você vai ver que 7 tentativas de aliança Deus fez com o homem no Antigo Testamento. A gente já está estudando elas.
Nenhuma dessa aliança deu certo. Até o ponto que Deus levantou uma nova aliança, uma 8ª aliança. 8 é um número de renovo, então, de recomeço. Depois do 7º, 8º. O 8º se chama nova aliança. Nós temos uma nova aliança, nós caminhamos debaixo da nova aliança. 7 filhos de Jessé passam. E Samuel fala, não tem mais ninguém? Já tinham passado 7. Aí Jessé fala, tem o menor de todos lá, mas ele tá lá cuidando das ovelhas no gramado. Olha só, esse menino que tá lá cuidando das ovelhas no gramado, não é que ele era importante, ele não tinha nenhuma importância, porque nem para assistir a coroação do rei, ele foi convidado, quanto mais ele ser considerado para ser o rei. Imagina, se você tá numa casa que fala assim, pô, um dos irmãos vai ser levantado rei. Pô, pelo menos assistir você vem, né? Ele não era nem importante para assistir, quanto mais para ser considerado. Ele estava lá fora trabalhando, ele estava lá fora sujo, todos os irmãos tomaram banho, se prepararam, certamente sou eu, e nenhum deles era. Daqui a pouco, chega, tem mais um lá fora. Versículo 11. Acabaram os filhos? Ainda falta mais moço, ele está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel disse para Jessé, manda chamá-lo. Manda chamar esse cara. A gente vai sentar na mesa. A gente não vai sentar na mesa se ele não vier. Ou seja, ele se tornou o cara mais importante. Você imagina lá fora, Davi todo sujo de ovelha. Davi todo não teve chance de se preparar. Rejeitado lá do lado de fora. Eu tenho uma teoria nisso, que nós vamos chegar lá na frente. Não vou te contar agora. Em Salmos, tem um salmo, que quando a gente chegar em Salmo, nós vamos ler. Sabe que Davi diz assim? A Bíblia diz assim, em iniquidade me conceberam os meus pais. Sabe que isso nos leva a entender? Que possivelmente Davi era filho de uma serva. Ele não era filho da esposa legítima. Por isso ele não foi considerado para ser rei. Porque ele estava fora, ele estava julgado, ele era um filho bastardo. Ele era um filho concebido em iniquidade. Então aqui, ele não deveria ter porção. Mas nós servimos um Deus que chama aqueles que foram rejeitados. Nós servimos um Deus que chama aquele que está do lado de fora. Aí, Jessé manda chamar. Quando Davi entra, versículo 12. Ele era ruivo, versículo 12. Belos olhos, boa aparência. O Senhor falou, levanta, levanta, unge é este. Levanta, unge é este. Oh meu Deus, dá até um arrepio aqui. Deus vê o coração, Deus não vê o exterior. O exterior é o menino menor de sua casa, não legítimo como filho. O interior é, Deus conhece o coração, eu sei o que eu estou fazendo. Deus conhece o coração, eu sei o que eu estou fazendo. Samuel pega o chifre, unge Davi no meio dos seus irmãos, os mesmos irmãos que nem o consideravam para convidar para assistir, os mesmos irmãos que nem o consideravam para estar na presença do novo rei, os mesmos irmãos têm que assistir o óleo caindo sobre a cabeça, e quando o óleo cai sobre a cabeça, ele é ungido rei diante dos seus irmãos, e a partir daquele dia, versículo 13, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e Samuel se levantou e cumpriu a sua missão e voltou para ir embora. Deus vai começar a fazer algo sobrenatural. A história de Davi vai começar a ser desenrolada. E amanhã não, porque amanhã é domingo, mas segunda-feira a gente vai entrar fundo na história de Davi e vai ver como ele foi importante para Israel. Só que algo começa a acontecer, e aí eu quero te mostrar como a gente tem que estar pronto. Porque ele é ungido e aparentemente nada muda. Não é que ele é ungido, na sequência que ele é ungido, já chega uma coroa, põe na cabeça dele, um cetro, um manto, ele... Agora eu sou o rei! Lembra que eu já te disse que a unção só inicia o processo? A unção só identifica o que você é e agora você tem que submeter a um processo com Deus? Isso já tinha acontecido antes, a gente tá vendo isso agora aqui. Então ele recebe essa unção, volta para cuidar das ovelhas como tudo aconteceu, como nada tivesse acontecido antes. A unção só iniciou o processo, só que ele estava pronto. E agora eu quero te mostrar o que é estar pronto. Vamos nessa? Versículo 17. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e ele começou a ficar agoniado, um espírito maligno da parte de Deus, muita confusão nesse versículo às vezes, da parte de Deus é permitido por Deus, um espírito permitido por Deus começa a afligir esse cara. E aí alguém chega, e é isso que eu quero chamar a atenção, alguém fala assim, eu ouvi dizer que tem um menino que toca harpa aí, e eu acho que se ele tocar harpa aí, você vai ficar calmo, você vai se acalmar. Deixa eu te mostrar algo. O que nós fazemos em secreto, chega uma hora que Deus vai colocar em público. Davi ficava quietinho, tocando harpa na dele. E a plateia dele, o auditório dele era grama, ovelha, ovelha e grama. Ele não era reconhecido por ninguém.
Ele não era nem conhecido para ver um novo rei ser ungido. Mas ele, na presença de Deus, ficava com a sua harpinha ali. Quando surgiu a oportunidade, ele estava pronto. Porque em secreto ele se preparou. Líder, homem e mulher de Deus, não se prepare em público. Se prepare em secreto. O que vive em público é o resultado do que viveu no secreto. Ele estava ali tocando a harpinha dele. E aí falaram para Saul, chama um cara que sabe tocar harpa. E aí eu quero te mostrar. Olha que interessante, versículo 17. Olha o requisito de Saul. Busca um homem, versículo 17 do capítulo 16. Lê comigo. Busca um homem que saiba tocar bem. Que saiba tocar bem. Tocar bem, ou seja, fazer com excelência o seu instrumento, foi o que colocou Davi dentro do palácio com Saul. Se ele não soubesse tocar, ele não entraria. Então, eu quero falar diretamente para você que é adorador, que é cantor, que toca instrumentos na igreja, tocar bem é um pré-requisito. Buscar aprimoramento no teu instrumento é um pré-requisito. Aquela história de eu não sei cantar, eu não sei louvar, mas o Senhor vai receber mesmo assim? Será? Deus só abriu a porta para Davi porque ele tocava bem, porque em secreto, quietinho, ele ficava lá treinando o seu instrumento. E aí ele entra agora e no palácio onde o rei estava, ele estava preparado para começar a fazer a vontade de Deus na terra. Está preparado para amanhã? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com Davi? Se prepare! Que você tenha um domingo muito abençoado. Que a glória de Deus derrame sobre a tua vida, que você seja muito abençoado, que você participe dos teus cultos amanhã na igreja e segunda-feira a gente vai voltar junto aqui. Se prepare em secreto para Deus te colocar em público. Uma coisa que eu quero te dizer, importante, galera de Brasília, amanhã nós temos 2 cultos aqui. O primeiro culto às 10 horas da manhã vai ser na porta da igreja de Brasília. O governador aqui de Brasília liberou um decreto que a gente pode fazer os cultos com os membros dentro dos seus carros. Então vai ser muito legal, a gente vai estar na calçada da igreja, eu vou pregar ali com o louvor junto comigo e você vai estar dentro do teu carro assistindo o culto sem poder sair, mas vai ser demais. Espiritualmente é algo muito profundo, porque a gente vai estar na calçada da igreja, empurrando a nossa adoração, empurrando a nossa pregação para fora das 4 paredes da igreja, para que Brasília receba da glória de Deus. Então amanhã eu te espero, 10 horas da manhã. Vem dentro do teu carro, se prepara ali para assistir um culto, vai ser demais. Isso de manhã, tá? 10 da manhã. Às 19 horas, a gente vai ter culto normal pela internet. Então, amanhã em Brasília, você vai participar comigo de 2 formas. 10 da manhã lá na porta da igreja, dentro do carro. E depois à noite a gente vai assistir junto na internet um culto, tudo bem? Então, tamo junto, vamos ser como Davi, vamos nos preparar em secreto. Para que a hora que a gente chegar em público, as pessoas falem, algo esse homem ou essa mulher viveu em secreto. Lugar público não é lugar de se preparar. Lugar de receber fogo é em secreto. Deus te abençoe. Amo vocês. Pastor Nengo Vieira, um abraço. Estou te vendo aqui. Pastor Sérgio também. Carioca. Pastor Sérgio. Glória a Deus. Amo muito vocês. Como é bom a gente meditar na palavra de Deus, né? Como é bom a gente ver um Deus que tem redenção para todas as coisas. Eu sei que hoje eu fui longe, mas tinha muita história para contar. Deus te abençoe. Até segunda-feira, 11 horas da manhã. Um bom domingo para todos. Um abraço.